A segurança psicológica é um termo que foi criado dentro de uma estrutura de empresa, né? Aliás, foi o Google, quer dizer, não foi o Google que descobriu, mas o Google reforçou esse tipo de procedimento quando ele fez uma pesquisa para saber por que determinadas equipes da sua empresa funcionavam bem, produziam, eram efetivas e outras não. E aí foi ver que tinham características que eles denominaram como segurança psicológica, que ajudava as pessoas a se sentirem seguras em trabalhar naquele lugar, em produzir, em inovar, em fazer coisas, né, que levasse a sua empresa a ser cada dia melhor. E aí o que acabou acontecendo? Eles definiram quatro características, na verdade, dessa condição de segurança psicológica. A primeira característica é o se sentir pertencendo àquele ambiente. A segunda é a segurança em aprender. A terceira, em interagir. E a quarta, em se expressar. Gente, quando eu li essa história, que eu percebi, eu digo, gente, é exatamente isso. O que dificulta uma mãe de conversar com seu filho é a segurança psicológica de ambos os lados, seja do lado dela ou do lado deles. Às vezes tem mães que acham que, sabe, que o seu filho a rejeita, que não quer ouvi-la, que ela fala com as paredes, ela não se sente, não é, dentro de um contexto que ela pertence ao mundo do seu filho. E o seu filho, idem, não se sente pertencendo ao contexto do mundo da sua família. Não é? Porque o que ele disse a família desaprova, ou porque o que ele disse é diferente da expectativa que se tinha em relação a eles, ou porque ele já sabe de coisa que o pai ou a mãe achava que ainda não estava na hora. Então ele começa a se sentir um ser estranho quando de repente a gente, sem saber, sem ter a menor ideia, né, dentro dessa nossa comunicação com os nossos filhos, a gente faz um comentário que é um comentário que faz com que eles se sintam por fora daquela situação, não se sinta pertencendo, né? A segurança em aprender, de poder fazer uma pergunta para o pai, para a mãe, saber que ele tem direito de saber sobre isso. E que se ele fez essa pergunta, ou se ela fez essa pergunta, ele fez, e mesmo que o pai ou a mãe não saiba ou tenha ficado constrangido, ele não vai perder o amor do pai e nem vai ser considerado uma pessoa excluída porque ele está fazendo esse tipo de pergunta para os pais, para o pai ou para a mãe. Então, veja, olha o cuidado, não é? E a necessidade que a gente tem de entender essa relação com os nossos filhos. A outra segurança do interagir, ou seja, muitas vezes os pais falam, eu fui conversar com meu filho e ele, sabe, deu uma de ouvido de mercador, nem quis saber daquilo que eu estava falando. Gente, se ele não sabe o que é que você vai fazer com a informação que ele vai te dar, ou se a forma como você abordou, né, foi uma forma que deixou ele sem graça, sem confiança em você, é claro que isso vai dificultar essa relação de confiança com vocês. Então, essa segurança em interagir, a segurança em se expressar, ou seja, de saber que ele pode fazer uma pergunta e que você vai ter conhecimento para dar a ele uma resposta, sabe, que vai ser uma resposta que vai ajudá-lo a entender o que está acontecendo, que vai gerar valor na vida deles. Então, veja, olha a conexão que isso faz, né? Ou seja, que esse conceito de segurança psicológica tem em relação à conversa sobre sexualidade. Porque a conversa sobre sexualidade é uma conversa sobre intimidade. É uma conversa sobre quem sou eu, o que eu penso, o que eu faço e mais. Isso tudo dentro de um contexto que ainda é permeado, né, por valores esses que estão diretamente ligados a julgamentos morais. Então, muita gente passa a ser vista como desmerecedora do afeto de alguém porque teve uma conduta sexual ou um pensamento sobre sexualidade que, por um acaso, não era o mesmo daquele grupo que ela pertence. No caso aqui, que a gente está conversando, a família. Então, essa descoberta me fez perceber, né,
o quanto que é importante. Ou seja, aquilo que eu estava dizendo, se o meu filho ou a minha filha está entrando na puberdade, tá tudo começando agora, é o corpo que se transforma, ela não domina nem a distância, né, de um copo que vai pegar, quanto mais como é que ela controla seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções. E aí, muitas vezes, esse tipo de situação faz com que ele se sinta muito diferente daquela mãe tão estruturada, daquela mãe tão perfeita, daquela mãe que não tem erros, daquela mãe que nunca teve dúvidas na vida, daquela mãe que sabe de tudo. Não tem pertencimento, não tem liga, não dá conexão. Agora, se eu conto para eles que se hoje eu estou segura, se hoje eu consigo falar, se hoje eu entendo, né? É porque eu conversei bastante, porque eu passei por uma situação assim, ou porque eu passei por uma outra, um momento de muita dúvida. Então, mas consegui colocar para fora, porque encontrei. Então, e você vai perguntando e trocando com eles, ele vai percebendo, puxa vida, a minha mãe vai suportar ouvir aquilo que eu tenho que dizer para ela. Então, gente, falar de sexualidade necessita essa conexão. E se a gente não faz essa conexão com os nossos filhos, fica cada vez mais difícil, né? A gente conseguir que eles queiram conversar com a gente. Porque para isso tem que ter confiança.